Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa. Hoje eu quero meditar mais uns parágrafos da mensagem Deus em Simplicidade e apoiá-la com Hebreus capítulo 4. E a palavra que eu quero destacar é algo muito importante para essa hora que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo grandes desafios. Primeiramente, por conta da condição de apostasia em que o mundo se encontra. Depois, pela condição da corrupção que está generalizada. E depois, por conta das pragas que já estão sendo derramadas sobre a humanidade. Nós estamos naquilo que é chamado pelos comentaristas da Bíblia, a pré-tribulação, que foi apontada pelo profeta como sendo o quarto selo, o selo das pragas. Agora, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo tem tido o privilégio de receber a mensagem de Malaquias 4. E a mensagem do profeta de Malaquias 4 foi para restaurar a fé na condição original, fé na pura palavra de Deus, ou seja, descansando nas promessas que Deus tem feito. Veja, Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Então a fé genuína, a fé perfeita é totalmente baseada no descanso. Veja, descanso naquilo que Deus prometeu para esta hora. Veja, Ele prometeu restaurar, veja, a fé original. Isso está em Joel capítulo 2. Ele prometeu trazer a plenitude do Espírito Santo sobre a igreja que está sobre a terra hoje. Ele prometeu abrigar a igreja em um lugar seguro, Salmo 27, no seu pavilhão. Veja, esse lugar seguro é em Cristo. Ele prometeu dar o tremendo batismo com o Espírito Santo, e esse batismo com o Espírito Santo é o selo da promessa e também é o sangue aplicado em nossas vidas. Então toda a cristandade, por todas as eras, sempre descansou nas promessas de sua palavra. Veja, essa é a grande diferença entre um crente e um descrente. O descrente, ele está atrás de sabedoria, ele quer obter conhecimento, ele quer apoiar-se em seu próprio entendimento ou no entendimento de outrem. Mas a verdadeira igreja se apoia em fé naquilo que Deus disse, naquilo que Deus prometeu. Então vamos ler Hebreus capítulo 4. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, no seu descanso, e esse é o sábado para nós. Veja, aí está o tremendo batismo com o Espírito Santo. Quando nós cremos no batismo com o Espírito Santo, em nossas almas, nós entramos nesse descanso. Veja, porque o Espírito Santo em nós nos levará a crer em cada verdade da Escritura e, por conseguinte, trará descanso. Veja, a promessa de entrar no seu repouso, parece que alguns de vós ficam para trás. Veja, alguns não conseguem crer, alguns não alcançam essa graça. Veja, porque também a nós foram pregadas as boas novas. Veja, evangelho é boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Por isso, perguntou o profeta Isaías no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, diz o profeta, aqueles que creram na pregação, foi a estes que o braço do Senhor se manifestou. Seguindo, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Então veja, a fé na palavra, fé nas promessas, traz descanso. É aí onde está a verdadeira igreja. Veja, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Então repouso, descanso, baseado em fé na palavra. Então o verdadeiro eleito confia em cada palavra que sai da boca de Deus. E isso é essa força necessária para esta hora em que nós estamos vivendo,
para enfrentar o desafio desse dia. Veja, a morte está lá fora, rondando, como estava nos dias quando Deus tirou o povo do Egito. Veja, as casas estavam, os eleitos estavam dentro das casas e o sangue aplicado nos umbrais da porta. Veja, eles estavam seguindo a mensagem de Moisés, veja, e estavam descansando debaixo do sangue do cordeiro, do cordeiro pascual. Da mesma forma, nós hoje, veja, estamos dentro de casa, ou seja, no corpo de Cristo. Veja, nos alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem, tendo sangue aplicado na porta. Veja, esse sangue hoje não é mais química, mas é o tremendo batismo com o Espírito Santo, o selo da promessa. Veja, em Apocalipse 7, que o anjo assinalador, veja, esse é o Espírito Santo, veja, percorreu o mundo desde que o batismo com o Espírito Santo foi restaurado no meio dos pentecostais e depois seguiu a mensagem do sétimo anjo até agora culminar na plenitude do Espírito Santo para a verdadeira igreja. Veja, aí está o nosso lugar de segurança, confiando nas promessas que disse o Espírito ao anjo que controla as pragas em Apocalipse 9. Não vos achegueis àqueles que têm um sinal em suas testas. Esse sinal é o batismo com o Espírito Santo. Veja, levantou-se um anjo vindo do sol nascente. Veja, de onde veio Cristo, de onde veio o Evangelho. Veja, então ele vem aqui no tempo da tarde para assinalar o povo de Deus. Então, tomando a mensagem de Deus em simplicidade, a partir do parágrafo 193, veja, foi revelado a Abel que o cordeiro havia sido morto desde antes da fundação do mundo. Veja, e ele olhou para os seus pais e viu que eles estavam cobertos com peles de animais. Veja, e ele captou o mistério, que não foi uma maçã, não foi uma pera, não foi um abacaxi. Veja, foi uma relação familiar entre a serpente e Eva. Veja, e ele sabia, veja, da célula de sangue que vem através do macho, e ele sabia que tinha que ser sangue pelo sangue. Por isso, o Cordeiro, Jesus Cristo, na mente de Deus. Veja, quando Deus desenrolava o plano da redenção, o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. E veja, do Espírito de Deus veio a inspiração para Abel. Veja, então fé na palavra. Veja, o sangue derramado. Ele então toma um cordeiro, um inocente. Veja, ali estava agora o anúncio, veja, do verdadeiro evangelho, das boas novas, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, 193 a seguir. Agora, mas agradou a Deus revelar seu segredo a Abel, enquanto Caim se esmerava, veja, para edificar um altar com os produtos da terra. Eu imagino que ele colocou todo tipo de frutos e flores e enfeitou o seu altar de acordo com o seu próprio entendimento. Veja, mas Abel captou o segredo, como Jó também tinha um segredo, como nós hoje carregamos esse segredo do sangue aplicado em nossas vidas. Esse é o grande segredo, o tremendo batismo com o Espírito Santo. Veja, por simples fé no sangue derramado. Veja, não precisa explicação, Deus não tem que me explicar, não tem que nos explicar, basta crer. Veja, as pragas estão lá fora. Milhares e milhares de pessoas já perderam a vida e muitas outras perderão nos próximos dias. Veja, porque a solução que a ciência tem trazido, ela não tem efeito contra o pecado. A bem da verdade, a misericórdia foi rejeitada e Deus tem derramado uma praga temporária sobre os que rejeitaram a verdade. Veja, essa é a Bíblia, veja, essa é a palavra. Temos que lembrar que em outras eras já houve outras pandemias, outras epidemias e posteriormente pandemias. Morreram muitas pessoas no passado, mas agora há uma diferença. Lá atrás, o Cordeiro ainda estava no trono de intercessão, mas agora, chegando nos dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse capítulo 10, o Cordeiro se levanta do seu trono de intercessão para tomar seu lugar agora como rei. E ele desce como leão da tribo de Judá. Seus dias de intercessão terminaram.
ele vem agora para aplicar a justiça de Deus sobre o eleito, mas julgamento para aqueles que rejeitaram a mensagem. Por isso ele aparece com a peruca branca em Apocalipse 10. Veja, a mesma escritura de Apocalipse 1,14, sua cabeça, sua cabeleira era branca como lã branca. O juiz agora, veja, para estabelecer o seu julgamento sobre a terra. Veja, 1964, o profeta lançou a pedra para o ar. Veja, a palavra já está cumprida. O sacerdote já se levantou para dar o livro para o Filho do Homem que estava dentro do profeta. Quando ele foi pregar a mensagem, dores de parto. Depois ele prega, hoje tem se cumprido essa escritura. Veja, queria ter tempo para ficar nisso um pouco mais, disse o profeta. Entretanto, veja, Caim, toda a sua sabedoria, o homem inteligente, você diz, agora irmão Brana, o irmão disse que o irmão está tentando torná-lo um gênio instruído, ele foi. Veja, por isso nós estamos hoje aqui nos nossos dias, no Éden satânico. Hoje é o dia em que a ciência tem se multiplicado, louva-se mais a ciência do que a palavra, do que as promessas de Deus. Veja, ele foi inteligente, siga sua linhagem, veja seus filhos, todos eles foram cientistas e doutores e homens inteligentes, construíram cidades, fundiram o metal, veja, siga a linhagem de Sete. Veja, eles foram humildes camponeses e agricultores e assim por diante até a destruição. Mas os filhos de Caim foram um grupo inteligente e intelectual. Veja, afirma-se que eles podiam até temperar o cobre e manufaturavam metais. Veja, construtores de cidades e eram homens inteligentes. Veja, quando esses outros homens somente habitavam em tendas e pastoreavam suas ovelhas. Agora, aqui está o ponto, a diferença entre a verdadeira igreja e a falsa. A verdadeira igreja, veja, e descansavam nas promessas de Deus. Veja, Abel descansou no sangue derramado. Veja, a semente eleita descansa nas promessas. Veja, está vendo? Está vendo o que era? Agora, apenas analise as genealogias e veja se não é assim mesmo. Está vendo? Eles descansavam na promessa de Deus. E esse é o ponto importante para nós hoje, os crentes dessa mensagem, que sabem que receberam o batismo com o Espírito Santo, que sabem que estão no sábado. Veja, esse é o grande efeito do batismo com o Espírito Santo, uma fé clara na mensagem, na palavra. Veja, não conjecturando, não interpretando, não acrescentando ou suprimindo, mas tomando a palavra. É agora que isso está mostrando o seu grande valor. Veja, 198, foi assim que Noé foi escolhido, daquele tipo de gente. Foi assim que Paulo foi tirado do seu rebanho, está vendo? Foi assim que John Wesley, Martinho Lutero e os demais. Foi assim que você veio a ser o que é hoje. Veja, a mesma coisa humilde, para crer na simples promessa de Deus. Aí está o poder de Deus para enfrentar as crises, o desafio, as pragas, veja, o julgamento que já está caindo sobre a terra. E a igreja seria arrebatada em meio a essa grande convulsão social. Mas a verdadeira igreja, veja, viveria das promessas de sua palavra. Meu irmão, Deus te abençoe, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.